Graça e paz, galerinha. Tô aqui para deixar uma palavra do teu coração nessa tarde. Que nós vamos sempre precisar dessa palavra linda, e quando o Pai fala ao nosso coração é muito lindo e Ele quer que a gente compartilhe, né? Cada palavra que a gente. Ele dá tudo que a gente tem dele é para dar, né? E ele trouxe ao meu coração agora à tarde, em 1 Samuel, que haviam duas mulheres, 1 Samuel 2, que haviam duas mulheres que eram casadas com 1 Samuel 1, desculpa, que era casada com Elcana. Elcana era um homem, né, que vivia na cidade de Ramá, e era uma região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zulé. Ele tinha duas mulheres, chamada uma Ana e a outra Penina. Porém, Ana não podia ter filhos. E a Penina sempre ria e mangava dela por ela não gerar filhos. Ela humilhava ela muito, provocava a ira nela tudinho. E o Senhor não permitia. A própria Bíblia diz aqui, no versículo 6, Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Vê só, você passar por aquela situação de humilhação, ano após anos, você sendo humilhada. Não, tu não pode ter filho, eu posso ter. Isso a Bíblia não relata muito em detalhes, né? Mas é muito chato você passar por esse tipo de humilhação, de alguém ter e você não ter. E isso irritava tanto que ela ia sempre ao santuário e sempre que ela ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Veja só, a Penina ela irritava tanto a Ana que ela não tinha vontade nem de comer. Tem situações na minha e na tua vida que as provações elas são tão profundas que a gente não sente nem vontade nem de comer mais, né? Mas o Senhor, Ele contempla tudo e no momento certo Ele vai te dar a tua vitória. E até o Eucana, ele ficava preocupado com ela e chegou a dizer a ela: Por que, Ana? Por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Veja só, quando uma mulher tem um desejo, né, de ser mãe, de, de gerar um filho, muitos não valorizam isso, muitos, né, veem como seja algo supérfluo. Mas para Ana ali, naquele momento, era um sonho a ser realizado na vida dela. E ele queria suprir essa necessidade dela, que tem coisas que não podemos suprir, né? Eu sempre digo, uma mãe ela não supre um papel de um pai e um pai não supre o papel de uma mãe. Ambos as partes têm sua importância e seu significado na vida de uma criança. E a Liana é uma mulher que necessitava de um filho, né? E ele chegou a falar: Por que você está tão triste? Tem coisas que você passa que teu amigo, teu irmão, teu amigo da escola, teu amigo da igreja, eles não vão entender não o que você está passando não. Na cabeça deles é como se não fosse nada. Tem uns que não respeitam o que você está passando, tem uns, não, tu não tem Deus, por que tu tá assim dessa forma? Mas tu tem um propósito. Se você passa por aflições, tem muitas pessoas. Deus vai lhe mostrar a pessoa para você falar
você está passando, porque não são todos que vão entender, não. Então, peça ao Senhor sabedoria e discernimento para saber com quem você pode lançar tudo que você está passando, porque muita gente não vai te entender, não, porque também não passou, ou então por falta mesmo de respeito para com o próximo. Então, mostre o seu coração para a pessoa que Deus mostrar a você, que ela vai te ajudar, ela vai te entender. E muitos não fazem isso, muitos criticam, te julgam. Então você tem que ter sabedoria até nessa parte. E ali não era maldade do marido de Ana, né? Ele queria ajudar de todas as formas. E disse: Não sou eu melhor do que 10 filhos, mas ele não viu que aquela necessidade que Ana tinha, só o Senhor poderia suprir, né? E chegou um tempo lá na Bíblia que diz, lá em Siló, que ela chorava tanto, de tanta aflição, veja só. Chorou tanto que o rapaz pensou que ela estava bêbada. E ela disse, lá no 11, e fez essa promessa solene: O Senhor Todo-Poderoso olha por mim, tua serva, vê a oração dela para com o Pai. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. A Ana continuou orando o Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Vê se para de beber. E o Senhor respondeu ela, né? Senhor, eu não estou bêbada, eu não bebi nem vinho nem cerveja, eu estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Veja só, ela viu um filho como realmente fosse uma preciosidade na vida dela, né? E então ele diz, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Veja aí o poder da palavra nesse momento, né? Ele como sacerdote, ele disse o quê? Ele profetizou um filho na vida dela. E foi o que aconteceu. E o 18 ele diz assim, que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Aí na manhã seguinte, Elcana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus. O Senhor aí voltaram para casa em Ramá. Ele teve relações com Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida, no tempo certo deu à luz a um filho e pôs o nome dele de Samuel. E explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Elcana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse: Assim que o menino desmamar, eu levarei para o santuário o Senhor, para que ele fique lá por toda a vida. Veja só que coisa linda. Ela pediu tanto um filho, ela chorou. Ela foi até, como é que se diz? Esqueci a palavra agora, mas ela mal entendida, né? Por ela chorar tanto e já não ter nem forças para orar direito, o sacerdote pensou que ela havia bebido e até pediu para ela parar de se embriagar. E quando Deus vê um coração aflito, né? E que a gente vem orar em relação ao que a gente está precisando, ele nos concede a graça, né? E nessa passagem da Bíblia, Ana pediu um filho ao Senhor de todo o coração e o Senhor deu. E o mais incrível que eu acho nessa passagem é o quê? Ela pediu um filho para ela, né? Como é que a gente quer um bebezinho? Quer que a gente quer que fique perto da gente, que nunca saia da presença da gente, né?
A não ser quando cresça e case tudinho. E veja o que ela fez. Ela doou esse filho para Deus e levou. E ele foi, depois de desmamado, ele foi levado ao sacerdote e foi criado para o Senhor. Veja só que coração lindo dessa mulher, né? Quem é que daria um filho para viver fora da sua presença? Tá certo que ela tinha momentos que ia visitar ele, mas quem é que daria um filho tão desejado, um filho que ela pediu tanto, um filho que ela chorou, um filho que ela chorou lágrimas, que ela foi humilhada. E Deus concedeu essa graça, assim é na minha e na tua vida. Não tem nada que não venhamos colocar aos pés do Senhor, que Ele nos venha conceder debaixo da sua vontade também. Boa tarde para vocês, fiquem na paz.